Eu, o sábio, fui rei de Israel, em Jerusalém, e resolvi examinar e estudar tudo o que se faz neste mundo. Que serviço cansativo é este que Deus nos deu? Eu tenho visto o que se faz nesse mundo e digo, tudo é ilusão, é tudo como correr atrás do vento. Ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltam os números. E pensei assim, eu me tornei um grande homem muito mais sábio do que todos os que governaram Jerusalém antes de mim. Eu realmente sei o que é sabedoria e o que é conhecimento. Assim procurei descobrir o que é conhecimento e a sabedoria, e o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que isso é o mesmo que correr atrás de vento. Quanto mais sábia uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem, e quanto mais sabe, mais sofre. Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. E procurei ainda descobrir como a melhor maneira de viver. Então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que a pessoa pode fazer durante sua curta vida aqui na Terra. Realizei grandes coisas, construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos e tive outros nascidos na minha casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moravam em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir e tive todas as mulheres de que um homem pode desejar. Sim, fui grande. Fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim e nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho e essa era a minha recompensa. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para consegui-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Quando comecei a pensar no que é ser sábio, no que é ser tolo ou sem juízo, por exemplo, será que um rei pode fazer alguma coisa que seja nova? Não. Só pode fazer o que fizeram os reis que reinaram antes dele. E cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor que a escuridão. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios acontece também com os tolos. Aí eu pensei assim, o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também. Então, o que é que eu ganhei sendo tão sábio? E respondi, não ganhei nada. E ninguém lembra para sempre dos sábios, como ninguém lembra dos tolos. No fundo, todos nós seremos esquecidos, todos morreremos, tanto os sábios como os tolos. Por isso, a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimento. Tudo havia sido ilusão. Eu apenas havia corrido atrás do vento. Tudo o que eu tinha e que havia conseguido com o meu trabalho não valia nada para mim. Sabia que teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. E ele poderia ser um sábio ou um tolo. Quem é que sabe? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho e ficaria com tudo o que a minha sabedoria me deu neste mundo. Tudo é ilusão. Então me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. A gente trabalha com toda a sabedoria e conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa e depois de ter deixado tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isso é ilusão e não está certo. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda e o que é que ganhamos com isso? Tudo o que fazemos na vida não nos traz nada a não ser preocupações e desgosto.
Não podemos descansar nem de noite. Tudo é ilusão. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Sem Deus, como teríamos o que comer ou o que nos divertir? Ele dá sabedoria e conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem e economizem e juntem a fim de que a riqueza deles seja dada às pessoas de quem eles gostam mais. Tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Eu li Eclesiastes 1, do 12 até o capítulo 2 e o verso 26 na NTLH. O MFRcast. Mais uma vez, sempre vamos ter diferenças sobre o livro de Eclesiastes. Sempre vai ter algum comentário sobre as interpretações mais atuais sobre o livro. Bem, até no Google Acadêmico eu dei uma pesquisada recentemente e eu descobri alguns artigos curiosos, como alunos de filosofia que usaram um livro para analisar a ideia de como Deus é retratado dentro da lógica interna do livro. Agora, falando sobre a construção do livro, é bem complicado, né, essa construção, ao ponto de alguns autores disserem que não há realmente uma lógica interna, né? Alguns argumentos para isso, sobre as transformações de tema e sua variedades, ou seja, muda de assunto muito rápido e muitas coisas ao mesmo tempo. Mas todos os discursos internos do livro podem ser interpretados sobre o prólogo, capítulo 1, do verso 1 ao 11, a introdução do capítulo 1, do verso 12 ao 18, e o capítulo 2, do 1 ao 26, e conclusão que está no capítulo 9, do verso 9 ao 14. Isso é a base do livro. Quero fazer o convite a você a ouvir a primeira parte da introdução do livro, que foi justamente o episódio da semana passada. E se você sentir que foi bem, que gostou, ouvir também o prólogo, que é um pouco mais duro, esses episódios, mas que são importantes. E se você quiser ouvir, é muito bom. E se você tiver a curiosidade, nós temos um blog, ainda é parte do WordPress, no mesmo nome. Só colocar lá, MFCast, e eu vou deixar o link aqui do blog na descrição. Nem todo lugar vai aparecer, porque todo sistema de podcast é diferente, mas eu vou deixar lá. Caso você não tenha visto o episódio da semana passada, vale aqui mais uma vez dizer isso. Isso não é um projeto acadêmico e nem reforçado por nenhuma igreja, apesar de algumas vezes pode haver casamentos com pensamentos de alguma denominação, mas isso é simplesmente acaso. Se você não ouviu o episódio da semana passada, não se preocupe, não vai afetar a sua experiência. O pregador de Eclesiastes tem claramente um tom generativo, que inclui todos os homens e considera a si mesmo como sábio. E baseado em sua posição e experiência. Com isso, acaba com declarações fortes o capítulo 1. Vi todas as obras, suprei sabedoria, coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. E ele termina tudo com uma sentença, que é o verso 18. Porque na muita sabedoria há muito enfardo. E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Na Nova Almeida Atualizada. E com isso em mente, e com as últimas declarações de que é inútil, ele começa a explicar o porquê da inutilidade e porquê de tanta dor para conhecer. Um dos pontos ele vai dizer que é sobre a vaidade das riquezas. E baseado naquilo que foi o prólogo, tudo é vaidade e aflição de espírito. Então, se existe vaidade nas riquezas e só na vaidade, é inútil. Então, ele vai no verso 11 dizer: considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram e também o trabalho que eu com fadigas havia feito,
Nisso que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. NA. Ele vai começar o capítulo 2 com uma das frases da nossa geração, que é procure ser feliz. Quem nunca ouviu isso? E aqui cabem minhas perguntas cabiciosas. Feliz como? Ele responde, o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Ele tentou ser feliz rindo e alegrando-se. Coisas passageiras. E adivinha? Acabou. E então percebeu que não serve para nada. E que ele entrega o seu coração agora ao vinho. E que continua usando a sabedoria para se desviar. Até descobrir qual é a melhor maneira de viver. E sobre essa melhor maneira de viver é o tema do livro de Eclesiastes. É um homem que trabalhou de alguma forma e está diante a contemplação da ideia da morte. Não necessariamente está perto de morrer, mas sabe que um dia vai e se pergunta e se reflete sobre si, sobre a vida que ele viveu. Aqui um ponto fora. Existem algumas pessoas que falam sobre duas sabedorias, humana e divina. Bem, sabedoria vem de saber, e saber é um conhecimento. Mas não é qualquer conhecimento, é prático. Você provavelmente já conheceu alguém muito inteligente, mas que caiu em alguma cilada na vida. Ou seja, a pessoa sabe muito sobre algumas partes da vida, da vida material mesmo ou do universo. Mas faltou conhecimento sobre as ruas ou sobre a maldade humana. Nenhuma pessoa sabe tudo, mas existem lógicas de pensamentos que podem nos ajudar a viver melhor. Pois mesmo assim, é muito arriscado viver. É arriscado. E devemos estar cientes disso, pois uma atitude errada pode causar morte, mas não só isso, discórdia, briga, confusão e toda série de conflitos. E ainda situações que já estão más e nós vamos ter que passar. Uma pessoa mal educada no dia, uma guerra, fome e todo tipo de desastre. Mas temos forma de adquirir esse conhecimento prático, ou seja, sabedoria, vivendo, tendo bons amigos, ouvindo outras experiências, ou mesmo seguindo provérbios. As duas formas de sabedoria só diferem sobre a origem do conhecimento, se humano ou divino. Alguns vão dizer que o divino não falha, ou mesmo que dão riquezas, mas nem sempre é esse o padrão. Algumas vezes, pelo contrário, vai ter um padrão moral elevado, vai criar inimizade com o mundo, e quem ama o dinheiro vai sofrer. Então por que continuar a praticar a sabedoria? Acompanhe. E ele vai concluir essa primeira parte sobre a vaidade das riquezas, dizendo que aquilo que ele construiu, uma grande obra, que por um tempo lhe dava prazer, já não fazia sentido diante do tempo. Ele vai falar sobre a vaidade da sabedoria. A sabedoria é proveitosa por indicar o que vem, porém não livra das provações. E ambos, tanto o sábio como o tolo, morrem e serão esquecidos. E ele vai falar sobre a vaidade do trabalho. Quem vir depois de mim herdará tudo o que trabalhei. Quem sabe se será sábio ou tolo? Que proveito tem o trabalho e que por causa de querer cada vez mais aumenta o sofrimento? Isso é vaidade. Trabalhar e se enfadar. A melhor coisa que alguém pode fazer. Ele chega numa conclusão da melhor coisa que alguém pode fazer. E essa melhor coisa é simplesmente aproveitar o que tem, enquanto ainda tem tempo. E até isso vem de Deus, que dá essas coisas. Então, se você acha que você pode aproveitar coisas sem Deus, se engana, porque até isso vem de Deus. E a conclusão dele acaba no verso 26 do capítulo 2, que diz assim: ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta, mas Deus faz com que os maus trabalhem
Economizem, ajuntem, a fim de que a riqueza deles seja dada às pessoas de quem ele gosta mais. Tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. NTLH. Tudo é ilusão e correr atrás de vento, se você vive pela lógica deste mundo. Acho que esse é o maior episódio dessa série até agora. Não sei com quantos minutos vai ficar o podcast propriamente dito, mas com certeza é o maior que escrevo. Lembrando do blog lá do MFRcast, se você quiser ver mais sobre o texto que eu escrevi. Mas quero concluir agradecendo por você que escuta e sabe a loucura que é esse podcast. A sabedoria, sem dúvida, ajuda a se livrar de grandes problemas. Mas não todos, e talvez não deixe você rico, mas é um guia que puxa para coisas boas. E faço minhas as palavras de Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Não seja insensato, busque a sabedoria, assim como seu princípio. O autor de Eclesiastes, ele não é um crente do século XXI, mas um judeu antes de Cristo. Talvez a esperança que temos hoje de sua volta faz queremos ser bons para que veja a bondade em nós, para sermos salvos, mas ele nos salva por amor, e assim como amamos, permanecemos em seus mandamentos. Talvez os judeus queriam a sabedoria para coisas materiais, mas como já dito antes, sem ele é tudo sem sentido. Ele faz gozarmos das coisas boas nessa vida, mas não podemos nos prender a elas. Temos a tendência de achar que a sabedoria de Eclesiastes é humana, que não repete um caminho claro, de dizer exatamente o que devemos fazer, mas ela nos faz refletir sobre o que temos feito com a nossa vida, para dizer, no fim, que é a conclusão do livro, que é o qual encaixa perfeitamente com essa introdução, e em qual encaixa perfeitamente com o livro todo. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Não é uma resposta religiosa, mas racional. É como se dissesse, no fim, por mais que se reflita, não há resposta, a não ser viver como Deus quer. Vocês podem viver suas vidas como quiserem. No fim, o melhor caminho é o do Senhor. E é nosso dever, como povo de Deus. Trazendo para os nossos dias. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Não há outro caminho a quem se entrega a Cristo, e não há outro caminho senão a Cristo. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Querido ouvinte, talvez você tenha vivido uma vida inteira, mas acha que não tem valor por tantos arrependimentos que você tem, lutas e decepções. Saiba que Jesus te ama e quer dar sentido à sua vida, dando lugar na sua grande obra, cuidando e te ensinando a viver, completando esse buraco no seu coração e fazendo você entender que a vida é muito mais que apenas esse pouco tempo que nós estamos vivendo aqui, e que os tesouros do céu são muito mais excelentes do que o tesouro que essa terra pode ter. Eu sou Milton Ferraz e esse é só apenas mais um podcast.